Agradecemos a oportunidade de participar de mais uma edição do Congresso Digital RH Top Sync. Eu sou a Tânia, analista de saúde e bem-estar. E eu sou a Meire, gerente de saúde corporativa. Nós somos da CCR e vamos compartilhar com vocês sobre a nossa experiência de APS, que foi desenhada especialmente para os nossos colaboradores e seus dependentes. Meire, sabemos que a gestão de saúde corporativa é um desafio. A gente vive isso, no nosso dia a dia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, entre 20% a 40% dos recursos são mal gerenciados e desperdiçados. E pensando na sustentabilidade do benefício saúde, que passou a ser mais valorizado ainda após a pandemia, a CCR criou o Núcleo de Atenção Primária, carinhosamente chamado de NAP, para nós, colaboradores. Conta um pouquinho pra gente o que é o NAP. Tânia, muito obrigada por introduzir tão bem o nosso desafio em gestão de saúde. Na verdade, o NAP, ele surgiu na CCR com uma proposta de incentivar a atenção primária. É óbvio que a nossa população ainda não tem o hábito, ou não tem o comportamento de seguir ou de buscar uma atenção primária voluntariamente. Por isso, nós estamos criando a cada dia, aperfeiçoando melhor as nossas estratégias para conseguir fazer com que o NAP, que é aqui a nossa principal ferramenta, que nós estruturamos e pensamos nela de uma forma muito estratégica para suportar a nossa gestão de saúde, mas para que ela de fato passe a incorporar o dia a dia, a saúde da nossa população, para que de fato a nossa população cada vez mais entenda o valor dessa PS construída, de uma forma tão, posso dizer que ela é uma ferramenta que foi pensada de uma forma muito personalizada para as nossas vidas. Então, hoje a nossa PS, o NAP, ele está com o Grupo Fleury, que nos apoia desde 2021. Nós temos uma equipe entre médicos e enfermeiros, é uma equipe muito preparada para todo tipo de saúde, um atendimento, como eu já disse, personalizado, mas ao mesmo tempo com uma escuta muito ativa, um atendimento muito cuidadoso, buscando trazer para esses colaboradores e para os seus dependentes uma outra relação com a saúde, porque a nossa cultura ainda é uma cultura que busca a saúde em detrimento do adoecimento, Exato. Mas não busca a saúde do ponto de vista de promoção, pensando, o que eu posso mudar, que hábito novo eu posso incorporar, como eu posso trabalhar a minha saúde hoje para amanhã, num futuro breve aí, conseguir ter mais saúde, envelhecer com mais qualidade, que acho que esse é o grande desafio. Então nós pensamos e nós estruturamos o NAP com essa proposta de valor, pensando exatamente em criar uma nova jornada de cuidado e como sendo a principal estratégia para a gente conseguir dar conta desse tema, que é um tema tão desafiador, que é a gestão da saúde. Bom, eu sou usuária e fã do NAP, acho que todos nós aqui. E pensando na experiência como usuário, é importante também você contar para a gente como funciona um pouquinho essa jornada dentro do NAP. Pensando em transformar essa experiência em uma experiência muito fácil, qual foi o nosso principal desafio? No começo, nós implementamos um agendamento por telefone. E aí nós percebemos que o agendamento por telefone, ele acabou não sendo tão mais usual à medida que surgiu o WhatsApp. Então nós evoluímos para um agendamento através da ferramenta do WhatsApp. E nós já notamos um aumento do volume de consultas. E recentemente nós estamos indo para um portal do paciente online, onde ele mesmo consegue ir lá e criar a sua agenda. Então, descomplicar é uma das nossas metas, para facilitar o acesso. Então, acho que isso já começa uma jornada com menos entrave, facilitando o acesso das pessoas. Outra oportunidade é que a consulta pode ser presencial ou online. E aí você define qual é a melhor forma de ser atendido. Porque existem pessoas, que estão, principalmente as nossas pessoas, quando a gente pensa na nossa dispersão geográfica, na dificuldade de conseguir ter todo mundo por perto, porque nós temos uma dispersão geográfica bem relevante, são 17 mil colaboradores, existem localidades onde nós não conseguimos ter ali um local físico, porque os nossos colaboradores estão em trânsito,
sejam porque estão trabalhando em linhas de trem, metrô, transporte aéreo ou mesmo nas rodovias. Então, considerando tudo isso, existem os atendimentos localizados em algumas das nossas unidades, mas também o atendimento online que facilita a consulta, tanto para o titular quanto para o dependente. E como eu disse, essa consulta ela tem uma proposta de valor, de conhecer melhor esse usuário, né, de conseguir traçar ali, mapear quais são as condições de risco, seu histórico familiar, o que exatamente ele tem de comportamento hoje, que ele pode modificar para ter mais saúde amanhã. Então, com essa consulta, com uma escuta muito ativa e com todo uma abordagem mais acolhedora, a gente consegue, de fato, estratificar melhor o perfil dessa população e consegue criar um plano de cuidado, né? Existem algumas pessoas que, assim, um plano de cuidado, ele é pontual, ele é uma orientação que acontece naquele momento. Mas existem outras que, de fato, nós precisamos inserir aí numa jornada de coordenação de cuidado. E aí nós temos, né, um time de enfermagem que faz toda essa coordenação, que faz todo esse acompanhamento, garantindo que ele tenha ali a manutenção do seu tratamento. O que é muito importante? Aqui na CCR nós usamos um prontuário único. Então, tanto a saúde ocupacional quanto a saúde que é oriunda do NAP, do nosso núcleo de atenção primária, todos esses profissionais depositam, registram as informações em um único sistema. Isso facilita, porque a depender de quem está atendendo aquele caso, ele tem todo o histórico, então ele consegue ter de fato ali uma informação muito mais completa. E isso suporta, né, o trabalho de ambos e permite com que a pessoa tenha um cuidado mais assertivo também. Todos esses dados nós analisamos cuidadosamente, né? Então, além de garantir todo o sigilo e confidencialidade, tudo isso segue para um BI, para a gente conseguir entender o perfil de saúde, exatamente reavaliar as nossas ações e entender o que a gente pode melhorar e aperfeiçoar. Então, essa é a jornada que a gente propõe para o usuário, lembrando, né, que a gente sempre busca um feedback dessa consulta, porque para nós ter uma experiência positiva é fundamental, é isso que vai fidelizar, né, e fazer com que ele volte, com que ele continue usando o sistema. Bom, vale a pena compartilhar também como tem sido a evolução do NAP dentro da nossa empresa. Como eu disse, né, nós começamos esse trabalho aqui estruturado com o nosso Cero com Fleury em 2021, né? Na ocasião nós iniciamos com 8 médicos e uma enfermeira e no ano seguinte nós já ampliamos, nós conseguimos evoluir aí para uma jornada com 12 médicos, né, além da enfermeira que nós temos no time. Nós alcançamos aí mais de 25 mil atendimentos só no segundo ano, no primeiro ano quase 20 mil atendimentos. E agora nós estamos em 2023 com mais uma evolução, né? Nós temos agora 3 enfermeiras, né? Nós temos os 12 médicos, entre os 12 médicos nós temos também um psiquiatra, porque nós estamos na evolução do núcleo de atenção primária para o núcleo de atenção secundária. E por que, né, nós escolhemos o psiquiatra? Porque de fato nós entendemos que pela nossa dispersão geográfica, existem muitas localidades onde nós não temos acesso a esse profissional. E isso acaba dificultando muito quando as pessoas necessitam desse cuidado. Então nós temos, né, por exemplo, uma plataforma que oferta aí toda uma possibilidade de uma realização de terapia online, além da rede, pela própria operadora de saúde, mas ter este profissional dentro do NAP, ele permite que da atenção primária, quando é um caso que de fato precisa seguir para um cuidado secundário, ele já conecte diretamente com esse profissional, que está totalmente familiarizado com a nossa proposta de valor em saúde. Em 23, nós começamos também todo o gerenciamento de crônicos dentro do NAP. Nós tínhamos anteriormente, mas nós aperfeiçoamos trazendo para dentro do NAP. Porque com o time de enfermagem, nós conseguimos garantir aí essa melhor gestão desses casos, né? De fato, um acompanhamento com uma melhor periodicidade. E também incorporamos o acompanhamento pós-alta das nossas internações, né? Porque muitas vezes nós temos pessoas que não aceitam, né, obviamente, a gente está falando de comportamento. O comportamento é algo que é muito difícil de mudar.
E tem pessoas que conhecem, né, não é desconhecida a patologia de base, mas ela não aceita seguir um protocolo, né, de fato, participar de uma coordenação de cuidado. E aí a pessoa descompensa e interna. E a gente sabe que o momento mais fácil de conseguir, né, trazer essa pessoa para uma jornada é quando ela está fragilizada. Então nós aproveitamos todos os casos que passam, né, por uma internação, nós já iniciamos ali um processo de acompanhamento e já conectamos ele ao NAP. E também nós tivemos esse ano a iniciativa de implementar aqui uma consulta no NAP nos 30 primeiros dias após a admissão. Por quê? Né? Uma consulta do NAP, assim que esse novo colaborador chega na CCR. Nós não conhecemos o histórico de saúde, nós identificamos que essa era uma boa oportunidade. Além dele começar uma nova relação de trabalho, ele também começar uma nova relação de cuidado, né, no que se refere à sua saúde, porque essa é uma oportunidade dele cuidar melhor da sua saúde e do nosso lado a gente consegue entender melhor que cuidado ele precisa e consegue inclusive orientá-lo melhor dentro da jornada que nós temos internamente. Né? E pensando um pouquinho aí que as doenças crônicas matam mais de 41 milhões de pessoas no mundo, segundo a OMS, e esses casos crônicos desassistidos pode gerar um prejuízo significativo, né, tanto para a saúde do indivíduo que enfrenta a patologia, além do potencial de um elevado custo para a saúde suplementar, o NAP tem contribuído bastante para essa gestão dentro da CCR, né? Quer falar um pouquinho mais sobre isso? É importante essa sua pergunta, né, Tânia? Porque nós temos aí as doenças crônicas e quando a gente olha, né, para a nossa população, hoje nós já conhecemos, já sabemos, né, que nós temos aí mais de 1.000 casos mapeados, né, de pessoas que possuem uma ou mais patologias crônicas, né. E é muito importante, assim, que todos esses casos tenham um acolhimento, né, uma sensibilização, né, para que eles passem de fato a enxergar valor dentro dessa proposta que nós ofertamos através do NAP. O nosso time de enfermagem, ele está super preparado, né, com protocolos para essas patologias e também com uma coordenação de cuidado bem consolidada para garantir que essas pessoas tenham aí uma jornada muito cuidadosa, né, e ao mesmo tempo garantindo, né, a periodicidade, se ele precisa voltar com o médico, que tempo que isso acontece, como é que ele pode garantir essa consulta e fazer uma consulta com qualidade também. E por outro lado, às vezes até sensibilizar a pessoa sobre o que ela tem, porque tem muitas pessoas que têm uma patologia e que no final do dia ela sabe o que ela precisa fazer, mas ela não segue o que ela precisa fazer, né? E mais uma vez, nós estamos falando de comportamento, né? E o comportamento é muito difícil de ser mudado. Verdade. Então, é muito importante conseguir ter essa coordenação bem organizada. E o que a gente vem melhorando também aqui, aperfeiçoando, é o nosso rastreio, né, da população. Porque eu tenho a oportunidade de fazer esse rastreio dentro do processo de saúde ocupacional, né, dos exames que são realizados. Eu também tenho uma oportunidade de fazer esse rastreio através da utilização dessas pessoas do plano de saúde, ou mesmo, né, nos casos de internação que nós citamos aqui, porque o indivíduo com uma patologia crônica, ele descompensa interna e por vezes você descobre que ele tem a patologia crônica naquele momento. Né? Então, assim, nós sabemos, né, que uma população bem cuidada, ela, obviamente, ganha em saúde, né, ela descompensa menos, ela complica menos, né, e, consequentemente, ela tem um custo mais organizado dentro do sistema. Mas eu falo que a parte financeira, ela é consequência, porque o primordial é ela ter o cuidado, ela conquistar mais saúde e, consequentemente, né, ela acaba tendo ali um reflexo melhor no que se refere ao custo dentro do sistema de saúde. Bom, sabemos que a saúde ocupacional tem um papel fundamental quando a gente fala de gestão de saúde, né? E na CCR, você já contou pra gente um pouquinho dessa integração dela com o NAP, que é super importante, mas conta pra gente como a gente conseguiu chegar nesse modelo que a gente tem atualmente. Eu sou uma entusiasta da saúde ocupacional, né, e eu sempre falo que
por vezes, né, a gente acaba perdendo a oportunidade de valorizar algo, ou um processo, ou um time, né, que é tão rico dentro das organizações. E o que a gente vem trabalhando internamente é exatamente isso, é a valorização da saúde ocupacional no processo de gestão de saúde, tá? E ao mesmo tempo ampliando esse papel também, que esse time possui dentro dessa gestão de saúde. Porque por vezes a consulta que esse colaborador realiza, por exemplo, no seu exame periódico anual, é a única consulta de saúde, de fato, que ele realizou naquele ano. Ele não procurou um outro serviço de saúde. E nós temos essa realidade aqui dentro, né? Nós temos, inclusive, esse depoimento, esse relato, né? E com isso a gente consegue também transformar essa consulta com uma outra proposta de valor, ou seja, uma proposta de valor mais ampliada, melhorando os nossos rastreamentos. Esse ano nós também incorporamos o rastreamento de sofrimento mental, né? Isso também possibilita conseguir identificar pessoas que estão ali passando por um processo de adoecimento, como que eu consigo já conectar essa pessoa dentro de uma jornada de cuidado. Então, com tudo isso, a gente vai deixando esse processo mais assertivo, né? E de fato construindo esse cuidado integrado, né? Esse cuidado que a gente almeja tanto dentro de um sistema de gestão de saúde. Além de gerar uma escuta ativa, né? A gente sempre fala muito para os nossos profissionais sobre a importância dessa escuta ativa, porque as pessoas, por vezes, elas acabam tendo ali a oportunidade na consulta ocupacional de trazer alguma informação de saúde que ele não trouxe para nenhum outro serviço, mas ele se sente, né, acolhido e ele pode trazer aquela informação naquele momento, desde que ele perceba que do outro lado ele tem ali também, né, um espaço para esse acolhimento e ele pode compartilhar essa situação e ter ali o seu melhor direcionamento. Então, com isso a gente consegue direcionar melhor os nossos casos, observar as primeiras queixas no processo de, por exemplo, apresentação de um atestado, né? Parece algo tão mecânico, eu trouxe um atestado. Mas nessa apresentação desse atestado tem uma informação de saúde significativa, né? Então ela também me permite fazer um direcionamento a partir deste documento, né? A partir desta informação. Outros pontos também que a gente consegue com esse trabalho que a gente vem desenvolvendo em parceria é organizar mesmo, né, esse processo de acesso, porque nós sabemos o quanto o nosso modelo de saúde incentiva que as pessoas busquem um pronto atendimento. Só que no final do dia o pronto atendimento ele tem uma razão de existir, né? Ele é um serviço de pronto socorro, do risco iminente à vida, e ele não é um serviço de cuidado, mas grande parte da população acaba procurando um serviço de pronto-socorro como se ele estivesse, de fato, buscando um serviço que fosse cuidar da saúde, né? Exatamente. E quando ele tem essa proximidade, nós temos o serviço de saúde ocupacional nas unidades, o que facilita essa proximidade maior, ele consegue entender que ali existe um local, né, de apoio, onde ele pode buscar uma informação de qualidade, evitando que ele vá para um PS. E tem unidades que, assim, o próprio NAP está do lado da saúde ocupacional. Então, essa integração, né, essa facilitação aí do contato entre os profissionais também gera, né, uma facilidade maior no encaminhamento dos casos. Porque se uma pessoa busca e ela traz a necessidade de um cuidado, ele automaticamente já consegue plugar nessa agenda. E nós também fizemos uma melhoria nesse sentido, né, pensando em facilitar, né, um encaminhamento da saúde ocupacional para o nosso núcleo de atenção primária. Nós reservamos, né, 20% das nossas consultas são para situações que requerem um atendimento de imediato no mesmo dia. E isso facilita também e trouxe uma possibilidade muito maior de trazer as pessoas para esse cuidado de uma forma mais precoce, né? Então, acho que só para trazer aqui o quanto é importante, né, essa parceria e esse valor agregado à saúde ocupacional e essa integração entre os nossos times, o time que cuida da atenção primária com o time da saúde ocupacional, porque no final do dia todos trabalham aqui com o mesmo objetivo. E a gente também vem instrumentalizando bastante a saúde ocupacional para entender melhor, né, sobre a nossa performance na saúde suplementar,
como é que eles podem orientar melhor, né, observar desfecho, para poder, de fato, a gente criando aí uma rede de referência para encaminhamento. E se eles não conseguem fazer essa leitura, fica só numa leitura qualitativa, eles perdem a oportunidade também de entender até o impacto que a ação deles tem no dia a dia, lá no resultado financeiro, né? Porque, como eu disse, a gente cuida bem da saúde, com bastante responsabilidade, o resultado financeiro vem. E é importante que os profissionais também vejam esse valor completo, né? O valor que ele gerou na melhora da saúde e, consequentemente, o valor gerado no que se refere à parte financeira. Considero importante comentarmos sobre os indicadores e resultados do NAP. É sempre bom trazer alguns dados, né, até para que todos tenham um pouco mais de percepção, né, em relação ao serviço prestado, porque nós prestamos serviço, né, como eu disse, nós buscamos ter aí uma boa experiência por parte dos nossos colaboradores e dos seus dependentes. E tem um ponto, né, Tânia? Chegar para os nossos colaboradores é muito mais fácil do que conseguir chegar para os dependentes. Se a gente consegue chegar para os nossos colaboradores de uma forma que você gera uma boa experiência, ele compartilha isso em casa, ele conta para a família, né, e automaticamente pode incentivar esse dependente também a realizar, né, essa adesão ao nosso serviço, a experienciar. Então, acho que é muito importante ter esse entendimento, né, para a gente trabalhar com esse processo aí de melhoria contínua. Nós temos aqui um NPS de 95, né, que é um NPS assim, super relevante. E também temos espaço para as pessoas sugerirem ali oportunidades, né, de melhoria, que nós utilizamos no dia a dia para aprimorar o serviço, para aprender, né, para gerar uma experiência ainda melhor. E o nosso engajamento, quando você pensa no engajamento dos nossos colaboradores, né, de seus dependentes, a gente tem uma taxa de 94%. Óbvio que ela é muito maior quando a gente olha nos colaboradores do que nos dependentes, porque tem esse desafio de conseguir chegar para os dependentes, né? E quando a gente olha o índice, né, de situações resolvidas pelo NAP, o que a gente considera como uma situação resolvida pelo NAP? É aquela situação que foi atendida, nós olhamos, né, dentro lá da utilização do plano de saúde, a gente observa se ali no período de 10 dias ele buscou algum serviço de pronto atendimento, se ele buscou algum outro tipo de consulta eletiva, e nós observamos que 91% dos casos são resolvidos pela nossa atenção primária. E também não temos aqui a prerrogativa de atender 100%, até porque nós sabemos que tem casos que vão entrar em contato com a atenção primária, mas por não ser ainda um serviço, né, exclusivo de atenção primária, porque nós estamos trabalhando com atenção secundária e a maior parte das pessoas entra em contato motivados por uma dor, um desconforto, existem situações que você de fato precisa, né, encaminhar ali para um outro serviço de referência, tá? Uhum. E nós estamos trabalhando, né, para melhorar aí esses indicadores financeiros do NAP, para conseguir, inclusive, aperfeiçoar aí o nosso ROI. O que nós observamos em 2022 foi que se todas as consultas que foram realizadas no NAP fossem direcionadas para a nossa rede, né, e assim, de uma forma muito conservadora, a gente está olhando aqui só o custo da consulta mesmo, né, a gente tirando, obviamente, o valor que nós investimos no NAP, a gente conseguiu identificar que nós evitamos aqui um custo de 2,5 milhões, né, dentro da saúde suplementar. Então, é um volume interessante e a gente precisa, de fato, olhar, até para poder, né, incentivar e defender uma iniciativa como essa dentro da empresa, né, mostrar o valor, o que ela traz. E é bacana também comentar, né, que o NAP, desde 2021 até agora, até esse momento em 2023, nós já realizamos mais de 50 mil consultas, né, então esse é um número, uma marca que nos deixa muito felizes, né, e, assim, demonstra que nós estamos no caminho certo. Temos muito para melhorar? Temos muito para melhorar, mas nós estamos no caminho certo. E quanto às nossas prioridades em gestão de saúde, considerando o NAP como principal estratégia, considero que vale a pena a gente comentar um pouquinho mais. Como eu falei, né, o NAP ele é a nossa principal estratégia, mas obviamente nós temos outras também, né, a própria mudança aí, a valorização da saúde ocupacional, a integração dos programas, garantir esse cuidado integrado, com que as pessoas consigam entender toda essa jornada. Isso é um desafio, né, porque a gente está acostumado a consumir, né, ou ter acesso a alguns programas sem entender toda essa conexão, toda essa jornada de cuidado. Então aqui nós estamos
construindo isso para as nossas pessoas. E contar tudo isso para todo mundo é um desafio, né? Porque cada um entende de uma forma, então isso é um trabalho constante. Mas quando a gente pensa na saúde populacional, assim, nós temos um desafio de estimular a promoção de saúde, que é mudar comportamento, mudar hábito, né? A gente conseguir assimilar aquilo que é nocivo à saúde e aquilo que eu preciso aprimorar. E nós sabemos que cada um está aí num estágio no que se refere à sua motivação para a mudança. Então, trabalhar com a promoção de saúde constante, estimulando, ele é aqui uma das nossas prioridades, né? Assim como a educação sobre o uso do plano de saúde, né? No final, nós precisamos educar a nossa população, né? Conscientizar. Não é que não é para usar o plano, não é isso, pelo contrário, precisa usar, precisa fazer prevenção, por isso que nós instituímos o núcleo de atenção primária, mas nós precisamos capacitá-los mesmo para entender o que é a saúde, né? Como que funciona o processo, como é que eu consigo cuidar e garantir uma melhor saúde. Da mesma forma que nós precisamos também prevenir, né? Então ter uma agenda preventiva. E a gente vem acreditando muito nisso com as consultas anuais, inclusive da saúde ocupacional, porque se ele não procurou nenhum serviço, a agenda preventiva dele aqui na CCR vai ser essa, tá? Então, estimulando e fortalecendo isso com as pessoas, para que elas tenham esse compromisso, para que elas cuidem do seu bem maior, que é a sua saúde. E ampliar e aperfeiçoar o acompanhamento, né, dos crônicos. Nós começamos, mas começamos no sentido de tombar eles para dentro do NAP, né? Nós já fazíamos e a gente vai sempre aprendendo aqui nesse processo, porque não é simples, você lida com pessoas, né, comportamento, então a gente tem aqui, né, como prioridade ampliar e aperfeiçoar esse cuidado. Assim como o monitoramento do alto custo, né, quando a gente olha para o plano de saúde, existem ali algumas situações que são alto custo. E nós não estamos dizendo assim que são pessoas que não estão doentes, não é isso, pelo contrário. Eu preciso, de fato, conhecer essa população, eu preciso acompanhar essa população e eu preciso fazer com que ela se fidelize a um plano de cuidado. Tem aqueles que são fidelizados e tem aqueles que não são fidelizados, né? E cada vez mais conhecer a nossa população mesmo, conhecer o perfil de saúde, né? Nós temos, obviamente, né, o desafio aí dentro do turnover e outras situações que faz com que a nossa população seja uma nova população, vamos dizer assim, de tempo em tempo, né? Mas eu tenho que aperfeiçoar isso. E mais uma vez, a gente aposta muito na saúde ocupacional, porque dentro da consulta anual você consegue ir traçando ali, com questionários e outros instrumentos, você consegue conhecer melhor essa população. E não só, né? Porque como nós temos o NAP, ele também é outro instrumento que nos ajuda muito nesse processo, né? E aperfeiçoar essa jornada do paciente. Então, como é que eu melhoro essa jornada? Como é que eu melhoro essa experiência? Como é que eu olho para o desfecho, né? Isso é algo que a gente está trabalhando para olhar lá na frente, na proposta, na entrega de valor em saúde, principalmente quando esse paciente sai do nosso cuidado e vai para uma rede externa, secundária, como é que eu acompanho melhor esse desfecho? E também, prioritariamente, engajar as nossas pessoas, né, em tudo isso que nós comentamos aqui, que nós compartilhamos, né, porque se as pessoas não estiverem engajadas aqui, a gente não consegue fazer nada disso acontecer, porque no final tudo isso aqui existe para gerar mais saúde, né, pensando exatamente aqui na sustentabilidade de todo o sistema, e prioritariamente, né, pensando aqui em como a gente cuida do nosso bem maior, da nossa saúde. E nós sabemos, né, que uma empresa produtiva é uma empresa saudável, né, e a empresa é constituída aqui, né, por todo um capital humano, então nós precisamos cada vez mais cuidar das nossas pessoas para que a nossa empresa seja cada vez mais sustentável. Bom, é isso, gente. Eu e a Tânia ficamos por aqui. Foi um prazer contar para vocês um pouquinho mais sobre o nosso núcleo de atenção primária. Espero que vocês possam utilizar essa nossa experiência, né, de uma forma muito positiva dentro das organizações de vocês. O caminho não é fácil, né, o caminho ele exige muita dedicação, muita coragem, mas é um caminho muito enriquecedor também. E nós agradecemos, né, essa oportunidade. Ficamos por aqui. Muito obrigada, Tânia. Obrigada, Meire.